como construir valores e princípios e estipular limites para as crianças que cada vez mais têm dominado o lar na contemporaneidade? Exatamente isso é o tema que vamos tratar aqui com base no título do livro da pedagoga e escritora Priscila Boy, que recebemos aqui. O livro se chama Afinal, Quem Manda Nesta Casa? Não é isso? Então agora vamos falar com a Priscila. Primeiro eu a cumprimento. Priscila, seja bem-vinda aqui ao nosso De Tudo Um Pouco. Sempre uma honra ter ela aqui conosco, viu? Eu que agradeço o convite. A gente já falava aqui sobre o seu livro, né, Priscila? E é uma forma de dialogar, né? É um ministério que você tem, mas é uma forma de dialogar com os pais, né, as escolas e mostrar esses valores. Qual que foi a origem desse livro? Como que ele nasceu no seu coração, vindo aí, claro, de Deus? Isso. Bom, em primeiro lugar, eu estou muito feliz, né, de estar aqui com o convite que vocês me fizeram, porque eu acredito muito na família. Eu sou uma defensora da família. Eu também. Eu creio que a família é um projeto de Deus e, portanto, ela não pode dar errado, ela não tem como dar errado. E a origem desse livro, ela adveio de muitas consultorias que a gente faz na escola. Eu sou pedagoga. E quando a gente chega na escola, a gente percebe que há uma tensão muito grande entre a família e a escola. A gente sabe que o mundo mudou, nós temos vários formatos hoje de família e a família hoje ela se encontra completamente perdida. A família está desarticulada. E a escola tem sofrido essas repercussões, a escola tem se queixado dessa ausência. E quando a gente chega para fazer uma consultoria, o nosso foco às vezes é pedagógico, é disciplinar, mas a gente se depara com esse grande desafio. É possível trabalhar desconectado dessa família? É possível desenvolver um trabalho simplesmente isolado? Identificamos que não. Então nós resolvemos então escrever o livro para que nós pudéssemos dialogar com essa família, ajudar essa família a compreender qual é o papel dela, diferenciá-lo do papel da escola e do papel de outros grupos sociais também. E quais, na sua visão, Priscila, são os maiores desafios dessa família pós-moderna hoje, nesse aspecto educação de filhos? Bom, o maior desafio, em primeiro lugar, é se encontrar, é identificar o que é o meu papel, o que devo fazer. Porque há hoje um jogo de empurra. A família quer... Isso, a família diz, eu não tenho que fazer isso. E a escola diz, eu também não tenho. Então quem tem? E na verdade, nós vivemos, na introdução do livro, eu faço um histórico baseado no último censo do IBGE sobre a nova família brasileira. Nós temos alguns fenômenos que influenciaram essa formação dessa família e que tem influenciado também essa delimitação de limites, valores e princípios. Nós temos um sociólogo francês muito famoso chamado Bourdieu e ele fala algumas coisas e tem uma coisa essencial que ele diz, que a família ela é responsável por que nós chamamos de socialização primária. Essa socialização primária ela está ligada à sedimentação dos valores, das regras, das normas, que serão fundamentais para a construção da identidade desse indivíduo. Então, essa formação primária, essa socialização primária, a família, quando você nasce, quando você está no hospital, você ainda é aquele pacotinho informe, você já está suscetível aos relacionamentos daquela família, Sim. As visitas que você recebe. E quando já é a adaptação daquela criança ao meio, né? Exatamente. Muitas vezes, erroneamente, até os pais que querem se adaptar à criança. Isso já é uma forma de perder os limites, né? E também você perceba que quando você recebe um presente na maternidade, você não fala, você não mexe, mas a sua mãe no colo ela diz, fala obrigado. Ela está te ensinando coisas da socialização primária. Para a nossa família é um valor que você agradeça. É um valor que a gente diga obrigado, que a gente retribua a gentileza. Para a nossa família é um valor receber as visitas. Isso tudo faz parte da sedimentação dos seus valores. E aí quando você sai da família, que é natural que saia, para outros grupos, escola, igreja, vizinhança, você vai se deparar ali com uma socialização que ele chama de secundária. Ali você vai se deparar com outros valores
e serão confrontados. E você vai construir novos valores a partir da sedimentação que você recebeu. Então, o que acontece é que quando nós chegamos ali na escola, algumas coisas já deviam estar construídas e delimitadas, sedimentadas, e sobre elas seriam reconstruídas outras coisas. Mas o que tem acontecido? A família não está dando conta de construir. Então, o principal fator aí dessa sedimentação não estar acontecendo seria a ausência dos pais, né? Os pais, eles existem, mas na participação, no cuidado, no implemento desses valores para essas crianças? Esse é um fator, sim, que nós delimitamos aí nos tipos de família, e tem 5. A primeira família é a tradicional, pai, mãe, filhos. A segunda, que o IBGE identificou, é a família monoparental, onde você só tem um membro da família, ou o pai ou a mãe. E, na verdade, o que o IBGE identificou? Que as mulheres hoje, elas saíram para o mercado de trabalho e elas viraram, inclusive, provedoras. Então, quer dizer, esta mulher, ou mãe solteira ou separada, ela está ali morando, a maioria dos filhos de casais separados, né? Entra também essa mulher que ela, ainda que casada, ela está no mercado de trabalho, ela trabalha, ela estuda, entra também? Mas... na monoparental, não. Na monoparental, se essa mulher ela tem um cônjuge, um parceiro, alguém que está com ela então, não é considerada, ela é tradicional. Isso. Se ela não tem um cônjuge, um parceiro que mora com ela, né, se ela é sozinha, ou se esse pai também é sozinho, ela é considerada pelo IBGE como monoparental. E aí, o curioso é que se essa mãe não tem um cônjuge que mora com ela, e ela tem que sustentar aquela criança, é claro que ela também sai. E quem é que está cuidando dessa criança, então? Ou é uma avó, ou é ninguém, né? Ou é ninguém. Ou as crianças de baixa renda, elas ficam o dia inteiro na rua. Agora, nós temos algumas escolas de tempo integral, eles ficam na escola. Isso vai afetar o quê? A formação dos valores. Isso vai afetar essa transmissão dos valores. Por quê? Porque se essa mãe está trabalhando, suponhamos que ele esteja com a avó, essa avó é de uma outra geração. Então, a avó diz, essa saia está curta para a avó, mas quem comprou a saia foi a mãe. Foi a mãe. Então, olha o conflito, esse conflito gera na criança, o que eu posso realmente fazer? Essa saia está curta ou não está? Quem que eu devo observar? O que minha mãe diz, que é minha mãe, ou a minha avó, que é aquela que me cria? Isso também é uma confusão na cabeça da criança. E tem as outras famílias, que é a terceira, que é a família recasada, que é aquela pessoa que se separou, ou que, né, tinha um relacionamento e agora ela está casando com outra pessoa. Então, você tem ali uma criança que durante a semana ela está com a mãe e que ela não pode dormir depois das 10 horas porque a mãe não deixa. No fim de semana ela vai para a casa do pai e lá no pai ela pode dormir, porque o pai acha isso uma bobagem. Então, olha o conflito de duas figuras de autoridade fortes, onde um pode e o outro não pode. E a criança se pergunta, é certo dormir cedo? Ou é certo dormir tarde? Então, nós temos alguns conflitos. E é um conflito também, entrando aqui um pouquinho mais nessa questão, há um conflito também grande isso aí, hoje nesse modelo, né, de família recasada, mas com o aspecto da guarda compartilhada daquela criança. Isso também bagunça a cabeça dela toda, né? Nós não queremos aqui dizer que crianças de famílias recasadas, e tem a outra família que é a ampliada, não têm condições de serem estruturados. Não é isso. O que nós queremos dizer é que falta entre eles um diálogo, porque o filho é o foco do relacionamento. Então, eles devem combinar, mesmo estando separados com outras famílias, devem combinar regras coletivas coerentes em prol, o quê? Da estruturação do filho. Só que nós vivemos hoje a frase do momento, filhos tiranos de pais obedientes. Quem está mandando é o filho. Por isso a provocação no nome do livro. Quem manda nessa casa? E a questão, indo aí para a questão dos filhos mesmo, da educação dos filhos. Esses limites, por que eles não estão sendo estabelecidos para provocar aí, então, essa condição de filhos tiranos e pais submissos? Como? Pois é, nós vivemos uma era também da culpa. Essa pessoa que está super ausente, o mundo hoje está tão dinâmico, o mundo hoje está tão corrido, né? Para a gente se deslocar, por exemplo, para eu chegar aqui no canal, eu gastei 1 hora. Então, a gente gasta muito tempo no trânsito, a gente gasta muito tempo com a vida, a gente gasta muito tempo e a gente acaba que a gente carrega uma culpa enorme. Então, quando o filho nos pede alguma coisa, a gente fica assim, eu já sou tão ausente, eu já estou tão fora, eu trabalho tanto, eu vou dar, eu vou ceder.
Então a gente acaba não nessa... se estabelecendo como autoridade. Implicaria também nessa culpa a questão, Priscila, sobre até, vamos dizer assim, de criação. Olha, eu fui criado assim, minha mãe, ela mandava ali, ela me obrigava a estudar, ela me fazia estudar 3 horas por dia. Agora, meu filho, eu não vejo essa necessidade. Meu filho é até mais inteligente do que eu, então eu deixo ele mais solto. Tem esse lado também geracional? Tem esse lado da negação daquele passado que doeu muito, que eu não quero que se repita com meu filho. Né, que passa às vezes pela intimidade das pessoas, de ter mazelas, sequelas a serem resolvidas. E há certas coisas que carecem também de um perdão, né? Às vezes o pai fez alguma coisa, o pai foi autoritário, você não querendo repetir, você acaba polarizando. A gente viveu um momento de autoritarismo na nossa criação, sim, mas hoje nós temos a outra polarização, que é a questão da liberdade total. Então a gente tem que buscar a questão da autoridade, não o autoritarismo e não o libertarismo, a liberdade total, mas a gente tem que buscar o caminho da autoridade, que é legítimo. Claro. Né? A gente tem que ocupar esse lugar que é nosso, de pai, de mãe, e que foi estabelecido a nós e que é legítimo, e que não é de jeito nenhum uma coisa danosa. O limite estrutura o indivíduo. E o afeto dá a base. Então, a gente dosando o afeto com o limite, não tem como a criança ser desestruturada. E aí a gente estabelece também os valores, os absolutos dessa criança quando na fase aí de adolescência e na fase adulta também, não é? Com certeza. Esses valores, o que hoje tem sido apurado por você na questão assim, da perda desses valores aí? Questão tecnológica, dessa superestimulação, o que você vê sobre isso? Interessante, a questão de valores. Quando a gente fala em valores, a gente tem que ter um cuidado assim muito grande, porque valores eles estão ligados às vezes à questão da família. O que é valor com a família pode não ser para outro. Então nós temos que focar no campo da ética, né, nos valores essenciais, que são os coletivos. Esses sim, eles são para todos. Porque na minha família pode ser um valor, às vezes, dar um presente no dia do aniversário, pode ser assim, uma coisa extremamente ofensiva no presentear. Na outra família não, ninguém liga, ninguém está nem aí. Isso são valores ligados a questões familiares e peculiares. Mas os valores essenciais, os ligados ao campo da ética, como por exemplo respeito, como por exemplo tolerância, alguns valores que a Bíblia está cheia deles, né? A Bíblia é cheia de ética, a ética cristã, ela abrange uma ética coletiva. Nenhuma religião no mundo admite matar, nenhuma religião admite roubar, quer dizer, são valores essenciais. E nós percebemos, se você citou a tecnologia, nós sabemos que hoje a exposição está muito grande, os meninos estão se expondo, estão expostos também a várias influências. Então, os pais devem monitorar, os pais devem acompanhar o que o filho está acessando, o que o filho está tendo acesso, que tipo de grupo ele está dialogando, quais são os valores e princípios, para que ele possa também ter bases para dialogar com o filho sobre aquilo. Olha, meu filho, a nossa família, a gente pensa dessa forma, a gente crê que esse é o caminho, porque os filhos estão suscetíveis a essas influências, né? Que a gente tem que monitorar. Verdade. Agora, sobre o seu livro, Priscila, né? Nós caminhamos aqui para a fase final dessa nosso bate-papo aqui. Afinal, quem manda nessa casa? O que esse livro custou para você em termos de sonhos, até daquilo que você empregou aqui das suas experiências pessoais e onde a nossa querida telespectadora, nossos queridos telespectadores que já são pais, querem entender mais sobre esse assunto, vivem algumas dificuldades inerentes, onde eles encontram o livro. Afinal, quem manda nessa casa para comprar? Pois é, a notícia não é muito boa não, porque o livro está esgotado. A notícia não é boa. Eu fiz a primeira edição, o livro se esgotou rapidamente e eu tenho pensado bastante se vou lançar a segunda edição, porque esse livro, eu não fiz esse livro para ganhar dinheiro, para ficar famosa, eu fiz esse livro para ajudar as famílias. Então fiquei pensando, se é para ajudar as famílias, o que eu vou fazer? Eu já estou em diálogo com uma pessoa e ele vai fazer o e-book, ele vai digitalizar e nós vamos disponibilizar para download gratuito. Então não é uma boa notícia, não era uma má notícia. Pois é, eu disse que a notícia é só uma questão de tempo. Ele vai ser disponibilizado para download. Então logo fique pronto, eu aviso o programa para vocês divulgarem aí. Ah, sim, claro. E até vamos aproveitar e fazer já convites para que você volte para a gente tratar desses assuntos que interessam diretamente ao nosso público,
que está agora nos assistindo, né? Que é a mamãe, o papai, a família brasileira que precisa de conhecer esses valores aí na criação dos filhos. Eu volto com o maior prazer. E eu aproveito para te agradecer pelo dia de hoje, por ter nos dado a honra e o privilégio de falarmos aqui sobre esse assunto e você nos enriquecer com esse conhecimento. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu, Priscila? Amém.